você vem da Oficina da Psicologia, certo? A Oficina da Psicologia é um projeto já com... Que idade é que tem? Não é você, é a Oficina. Bom, uma parte boa da minha idade foi passada exatamente na Oficina. Há 11 anos de existência. Portanto, é um projeto que, de facto, tem crescido bastante. Tem sido, eu penso que, um projeto de referência. Doutor, desculpe interromper só um segundinho, só queria deixar aqui lá para casa só a informação para as pessoas que aproveitem este momento para você ligar para cá, porque estes assuntos que com certeza vão ter também impacto, né, na sua vida familiar, na sua própria vida, você pode e deve ligar para nós, sim, sim. Aproveitando a presença aqui dos nossos convidados. Número de telefone 211 908 986. Sim, sim. Só para lembrar. Doutor, peço desculpa, eu tenho interrompido, mas pronto, vamos então voltar à oficina. Sim, fez bem em falar exatamente porque nós falamos para as pessoas, ou seja, e isso é uma das questões que neste projeto, que tem 11 anos, é uma clínica privada de psicologia, mas que desde o seu início se tornou um polo de comunicação da psicologia em Portugal. O que nós procurámos fazer desde muito cedo, e eu penso que foi isso que também foi fazendo com que este crescimento fosse ficando sustentado e que as pessoas vissem algo que era importante para elas, foi que nós começámos a falar diretamente com as pessoas sobre os problemas que elas tinham, elas identificavam-se com os nossos textos, nós começámos por textos, como grande parte das pessoas começa por comunicar, não é? E depois, aos poucos, o interesse dos mídia, das pessoas, dos meios de comunicação, nesta área que hoje em dia eu penso que é absolutamente essencial as pessoas terem, de facto, informação e informação credível, passou a ser uma das grandes forças da Oficina de Psicologia e, com isso, uma equipa clínica que foi crescendo, toda ela preparada exatamente para, quer do ponto de vista da intervenção em psicologia, quer do ponto de vista da comunicação em psicologia, saberem estar nos diversos fóruns e eventos e situações onde nós seríamos chamados. E, portanto, desde o início que este foi um objetivo que nós tivemos, que foi chegar ao maior número de pessoas, chegar com informação credível e procurar que os nossos serviços fossem também acessíveis às pessoas e promovendo, então, diferentes propostas. Temos desde as consultas de psicologia, como grupos terapêuticos, que era algo que também não era muito habitual as pessoas poderem ter acesso do ponto de vista da psicologia privada, e esses cursos terapêuticos, de facto, também foram trazendo muitas pessoas que foram entendendo que havia modelos possíveis, modelos de intervenção que as ajudavam em menor tempo do que aquilo que elas estavam habituadas a ouvir, que seria a psicologia. E, portanto, cada um destes modelos, quer do ponto de vista de grupos, quer do ponto de vista das consultas individuais, quer daquilo que depois é o funcionamento da nossa clínica, permitiu, de facto, que as pessoas fossem sentindo que era um projeto de confiança e no qual se sentiam quase em casa, pela proximidade que nós tínhamos. Muito bem. E o porquê deste nome, Oficina de Psicologia? Enfim, o nome começa, enfim, parece-me que psicologia é relativamente óbvio. A ideia de oficina tem a ver com a questão prática. Não é? Ou seja, hoje em dia, e eu digo isto exatamente por ser um projeto já com 10 anos, e há uma grande transformação no espaço da psicologia, até no espaço mediático, portanto, a forma como nós vemos hoje a psicologia é diferente, também muito por responsabilidade e uma boa comunicação por parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses também, que também existe praticamente há 10 anos. Portanto, nós tivemos a Associação para a Ordem. Atrás, as pessoas já vais ao psicólogo que não estás bem da cabeça. Pois. Sim, e é esse tipo de mitos, não é? Esse tipo de ideias que foram sendo transformadas pelas mais variadas entidades que foram contribuindo exatamente para que as pessoas começassem a compreender que são temas de saúde que estamos a falar, que não são temas de malucos, nem coisa nenhuma que se pareça, são temas do dia-a-dia, de pessoas que sofrem naturalmente com situações como ansiedade, como situações em que percebem que têm tristeza mais prolongada e que provavelmente já não é só tristeza. E, portanto, o que é que acontecia? Muitas vezes havia a ideia de que era só para malucos, mas também havia a ideia de que, bom, enfias-te num psicólogo, estás lá 10 anos e não consegues resolver e estás na conversa durante 10 anos, não é? E, portanto, respondendo diretamente à sua questão, filmes, não é? Exatamente, e há isso, não é? Há esta componente dos filmes que, por um lado, foi trazendo uma imagem distorcida daquilo que se passaria num divã, que era esta a ideia, não é? Quer dizer, toda a gente associava a psicologia a um divã. Hoje em dia não, associam exatamente a uma conversa com um conjunto depois de técnicas e de lógicas de intervenção
com que as pessoas se identificam e dizem, bom, mas espera aí, isto é prática, então isto não é só conversa. Eu saio daqui, tenho um conjunto de exercícios para fazer, depois regresso com esses exercícios, aferimos o que é que houve mudança, o que é que foram os comportamentos que foi possível mudar ou não, porque é que foi bom mudar esses comportamentos, porque é que eu me sinto melhor quando noto que consegui mudar isso. E esta noção prática começou por ser exatamente parte da nossa matriz, parte da nossa identidade e da ideia da oficina de psicologia. Portanto, a ideia de que nós colocamos, digamos, todo o nosso conhecimento numa perspectiva prática, numa perspectiva de dizer vamos ver como é que trabalhamos em cima disto para mudar aquilo que precisa de ser mudado. Portanto, muito bem. E porquê é que uma pessoa há de recorrer a um psicólogo? muito bem. Em primeiro lugar, porque está a sofrer, seguramente, não é? Portanto, esta será a primeira linha, uma linha de sofrimento. E, no fundo, há duas grandes linhas, não é? Há uma linha de prevenção e uma linha de intervenção. Portanto, diria que as pessoas em sofrimento estão à procura de uma linha de intervenção, ou seja, algo que elas vão tratar para se sentirem melhor relativamente àquilo que as faz sofrer. Outra razão por que procuro o psicólogo é dizer, bom, eu sei que eventualmente posso ter aqui algumas fragilidades ou vulnerabilidades na minha forma de estar, ou seja, algumas coisas que eu noto e já me disseram, pá, vê lá, porque se calhar a pensar dessa maneira, qualquer dia acontece-te uma coisa qualquer, depois não sei se tens os recursos que é preciso, não sei se depois te aguentas. E as pessoas muitas vezes, numa lógica de prevenção, dizem, bom, mas ajude-me a perceber um bocadinho como é que eu posso prevenir que não entro numa crise, que não tenho uma situação mais complicada, que posso saber o que são bons hábitos para estruturar a minha saúde psicológica. Há pouco falavam exatamente sobre a saúde física, não é? Estão intimamente ligadas e, portanto, a noção de saúde psicológica, e nós ouvimos falar em prevenção em saúde física, da mesma forma ouvimos falar em prevenção em saúde psicológica, ou seja, o conhecimento dos bons hábitos exatamente para não entrar em crise. Qualquer pessoa que procura um psicólogo, tradicionalmente procura exatamente esta possibilidade de compreender o que são emoções, o que são os seus pensamentos e o que são os seus comportamentos. E de que maneira é que estas três coisas estão profundamente ligadas e a interação entre elas, das duas uma. Ou nos leva a uma vida equilibrada, com todos os desafios que nós temos, caramba, não se vai ao psicólogo porque temos apenas desafios na vida. Nós vamos aos psicólogos porque entendemos que há qualquer coisa que queremos perceber ou melhorar na forma como nós estamos. Ou então, porque de facto sofremos de uma perturbação psicológica, e daqui a pouco posso falar um pouco sobre isso, e essas perturbações psicológicas de facto têm protocolos de tratamento e as pessoas melhoram por causa disso, e é isso hoje em dia que leva uma pessoa ao psicólogo também do ponto de vista de intervenção, é saber, espera aí, há qualquer coisa que é possível fazer, isto não é só conversa, há um diagnóstico, há algo que eu tenho que é identificado e eles têm metodologias para intervir nestas coisas que estão identificadas. E este conhecimento, que não era um conhecimento que houvesse há muitos anos atrás, de que existia esta noção de que existem diagnósticos, de que existe intervenção, de que estamos a falar de uma prática de saúde, de facto traz muito mais confiança às pessoas, traz muito mais credibilidade e as pessoas percebem agora que estamos a falar de uma ciência. Portanto, não estamos a falar de algo que não tem nenhuma base de trabalho sólido que lhes permita, de facto, sentir que há uma mudança com uma lógica dentro dessa mudança. Dr. Nuno, hoje em dia acha uma diferença da procura das pessoas ao psicólogo do que, por exemplo, há 10 anos atrás? Sim, eu penso que, e porque nós temos de facto esta visão, em particular da clínica privada, eu já trabalhei também em instituições públicas e posso desde já dizer que a própria natureza da procura do ponto de vista das queixas acaba por ser diferente. Dou um exemplo rápido para percebermos, em primeiro lugar, a qualidade da procura, no sentido da diferença, e depois a quantidade. Do ponto de vista da diferença, aquilo que nós verificamos nos serviços públicos é uma grande afluência, muitas vezes, e até pela digamos, a estreita relação com a psiquiatria, com, por exemplo, serviços de cardiologia ou outro tipo de serviços médicos, nós encontramos patologia médica muitas vezes mais severa nos hospitais públicos. Portanto, muitas vezes os hospitais têm, de facto, uma grande componente psiquiátrica e, portanto, estamos a falar normalmente de pessoas com crises mais difíceis, com algumas situações até de internamento. Traumática. E, portanto, nesse aspecto, muitas vezes com a necessidade que as pessoas têm, muitas vezes a dificuldade nos recursos também financeiros para fazerem face às dificuldades que têm, acabamos de ter situações graves, quer do ponto de vista social, na capacidade para fazer face aos problemas que têm, como depois na severidade daquilo que são os quadros que nos aparecem. Do ponto de vista da psicoterapia privada,
há naturalmente depois um percurso também que é um bocadinho diferente. Muitas vezes, no que acontece nos hospitais públicos, há uma referência do médico de família, há uma referência para o hospital público, há uma noção de intervenção no Serviço Nacional de Saúde que é fundamental que exista e é fundamental para todos nós termos aquilo que são os cuidados, quer primários, quer depois de intervenção especializada. Do ponto de vista da psicoterapia privada, muitas vezes nós vemos uma busca das pessoas por essa informação, ou seja, as próprias pessoas interessadas em conhecer mais, as próprias pessoas, muitas vezes, a acederem ao site ou a acederem aos nossos conteúdos, à procura da informação e às vezes demorando até 6 meses para, de facto, marcarem uma consulta. Este é um tempo perfeitamente natural, perfeitamente natural. Ou seja, nós temos as pessoas a procurarem, a saberem, bom, mas se calhar ainda não é a altura, se calhar eu deveria ir, mas veem primeiro a informação, tentam perceber, se calhar falaram com familiares, etc. E os tempos de tomada de decisão para pedir ajuda, de facto, baseiam-se aqui nos, talvez, 6 meses e não é muito diferente agora do que era há 10 anos. O que é que se torna diferente? É a afluência, em primeiro lugar, a própria ideia de um mercado privado também da psicologia que está bastante diferente. Não é? Há 11 anos atrás não havia Facebook praticamente de clínicas de psicologia, não havia a própria instituição clínica de psicologia. Haveria sim muitas clínicas médicas com psicologia. Não é? A noção de uma clínica inteira de psicologia é uma novidade há 10 anos atrás, com uma força que depois foi crescendo desta maneira. Haveria algumas, mas sempre muito ancoradas no modelo médico, ou pelo menos com médicos a trabalhar nelas. E hoje em dia o que vemos são vários psicólogos agregados a funcionar em modelos clínica e, portanto, isto é uma diferença muito grande e isto faz com que haja uma grande repartição do ponto de vista das pessoas terem onde procurar, quem procurar e, de facto, nota-se que há muitas pessoas a procurarem a psicologia privada. A própria busca no Google, se nós fizermos oficina de psicologia, é simples perceber que há imensas pessoas a procurar. Mas o que o nosso projeto cresceu foi que nós deixámos de estar praticamente só em Portugal e passámos a estar também além fronteiras, portanto, quer em Brasil, Angola, isto pela própria, quase a dimensão orgânica depois destes motores de busca, e eu acho que não se consegue dissociar uma coisa da outra, ou seja, não se consegue dissociar a sua pergunta do que aconteceu nestes 10 anos com o que aconteceu nos modelos de pesquisa e de informação e de conteúdos de informação nos últimos 10 anos. E, portanto, aquilo que nós observamos é, no nosso site, por exemplo, que tem um tráfego, foi uma das informações que eu tinha pesquisado exatamente para vos fornecer, desde maio do ano passado até maio deste ano, nós tivemos 2 milhões de sessões no nosso site. Tráfego 60% de Brasil, 40% de Portugal. Portanto, 2 milhões de visitantes naquilo que é uma clínica de psicologia inicialmente. Nós percebemos que deixámos de ser apenas uma clínica de psicologia, somos um veículo importante. Os 200 mil fãs no Facebook, quer dizer, tudo isto nos dá a dimensão da nossa clínica, mas mais do que isso, a dimensão da necessidade das pessoas que nos procuram. E, portanto, isso tem sido, de facto, desafiante. São números Sim. Muito obrigado. Sim, são mais de 10 mil pessoas já atendidas pela nossa clínica em Portugal e portanto, é de facto um número impressionante do ponto de vista depois da infraestrutura clínica, dos modelos de supervisão, de formação, de atualização da nossa equipa, mesmo na rotatividade da equipa, muitas pessoas que passaram pela nossa equipa que têm agora os seus próprios, digamos, modelos de intervenção e as suas próprias clínicas também. Portanto, tem sido de facto um projeto, eu penso que de grande relevância em Portugal para aquilo que tem sido a prática e a divulgação da psicologia. Sim, senhor. E vocês também fazem certamente consultas online, não? Exatamente. Um dos modelos já que estamos a falar das novas tecnologias, as pessoas, é exatamente isto, quer as novas tecnologias do ponto de vista da formação da clínica, não é? Ou seja, nós termos pessoas com quem somos capazes de estar a interagir em videoconferência e a fazer formações em videoconferência, como depois há o aspecto da intervenção na clínica do ponto de vista das consultas online. As consultas online têm 2 questões importantes, ou seja, em primeiro lugar, têm que ser adequadas àquilo que é o diagnóstico da pessoa que nos procura. Nós não podemos fazer consultas online com todas o tipo de situações, nós temos que avaliar porquê, porque existe um conjunto de técnicas que não podem ser feitas online. Portanto, há alguns modelos de intervenção que de facto são possíveis online, mas o melhor sempre é as pessoas contactarem e depois de contactarem avaliar-se e perceber se de facto é possível essa consulta online ou não. E, de facto, eu penso que, apesar de existir esse modelo, muitas vezes as pessoas ainda não têm à vontade, o conforto, e eu percebo, há uma dimensão muito grande naquilo que é a interação
pessoal. Nós, quando pensamos num psicólogo, eu acho que até mais do que num modelo médico, nós pensamos num espaço que tem todas as valências, nomeadamente a presença do outro, não é?